Eu sou Cristiano Excher, eu tenho 51 anos, 27 anos de medicina, eu sou médico intensivista e estou diretor do Hospital Esperança Recife. Minha história no Esperança Recife já remontam 22 anos, eu participei junto com a doutora Marisa da Fonte do início do hospital, ainda em 99, quando ela foi convidada a ser gestora da UTI geral aqui do Hospital Esperança Recife. Ela me fez o convite naquela época de compor a equipe, fiquei muito honrado. A doutora Marisa realmente foi a minha primeira professora de terapia intensiva. Esse amor que eu tenho da terapia intensiva devo muito a ela. Ela me impulsionou nisso e tive o prazer de trabalhar com ela durante 8 anos. Depois fui derivando para gestão de terapia intensiva, diretoria técnica e agora diretoria geral de hospital. Então o lema que eu digo aqui no Esperança Recife é que eu estou voltando para casa, retornando ao meu lar. E um acolhimento fantástico aqui no hospital, uma equipe extremamente engajada em cuidar de pessoas, uma equipe extremamente profissional, tecnicamente capacitada, mas que trabalha com coração, com vontade, com sentimento e consegue unir essas duas vertentes, conhecimento técnico e compromisso com o paciente. Isso é fundamental. Qualquer ser humano que se dispõe a fazer uma faculdade, seja de medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, psicologia, nutrição, ele tem no seu DNA o prazer de cuidar de outro ser humano. Esse é o primeiro ponto. Na questão da gestão, isso aí foi um desafio que um colega meu uma vez me fez. Olha, você é um bom médico, mas no melhor da tua assistência numa terapia intensiva, quantas pessoas você vai conseguir cuidar durante um plantão teu? No máximo 10 pessoas. Se você assume um papel de gestão, você consegue alavancar e multiplicar o número de pessoas que você pode cuidar, ajudar. Então o que me motiva, o que me deixa feliz é a capacidade de ajudar pessoas em escala e de trabalhar em equipe. Também sou fascinado pela possibilidade de formar times. E é porque eu só acredito que o cuidar, ele é do time, ele não é de um indivíduo. Eu só cuido bem de alguém se eu estiver inserido num contexto de equipe. Então o que me fascina é cuidar e cuidar em equipe. Por isso a gestão. Esse é o meu ponto de paixão, por isso é que eu acordo e me dá muito prazer. Eu me formei em medicina em 94 e sempre tive medo de pacientes graves. E aí, como é a melhor forma de lidar com medo? Enfrentando, Então eu disse, olha, eu vou ser médico, tenho que saber lidar com um paciente grave. E aí, meu primeiro emprego foi na residência de clínica médica. Eu já tinha alguma experiência de lidar com paciente grave, da parte de estudante. E ao passar na residência de clínica médica, a doutora Marisa da Fonte era diretora do hospital onde eu estava como residente de clínica médica, o Hospital Agamenon Magalhães do SUS. E aí, doutora Marisa, sabendo que eu tinha conhecimento de terapia intensiva, surgiu uma vaga de ferista na UTI do Hospital Agamenon Magalhães e ela me convidou para eu ser ferista, e eu tive um contrato temporário na UTI do Agamenon Magalhães. E aí fui me apaixonando cada vez mais, perdendo o medo, e transformando num outro sentimento, de paixão, de amor por cuidar de pacientes graves, de me sentir sempre desafiado e motivado por eles. Daí a minha relação com a terapia intensiva e a concomitância com a relação com a doutora Marisa. Em 99, o Hospital Esperança já estava em fase de término, e aí já foi convidado pessoas, médicos índices na cidade de Recife, os melhores, para liderarem os serviços do Hospital Esperança. E a doutora Marisa, como uma referência de terapia intensiva que foi convidada para ser a gestora da terapia intensiva do Hospital Esperança Recife. E aí ela me fez o grato convite de participar da equipe dela. E aí vim com o específico trabalho de ser intensivista e cuidar da monitorização hemodinâmica à beira de leito. O que é isso? É saber como o sangue do paciente está circulando por ele durante seu internamento. Algo também fascinante. Fundamental para a gente entender como esse paciente entra e sai da terapia intensiva.
A partir daí, montamos uma escola de terapia intensiva. Eu vou tomar a liberdade de dizer montamos, eu tomando participação nisso. E a primeira residência de terapia intensiva que realmente vingou no estado de Pernambuco foi capitaneado por doutora Marisa, junto com a doutora Heloísa, e eu também faço parte. Dessa primeira residência surgiram diversos médicos que hoje trabalham aqui. E aí surgiu uma nova paixão, foi a paixão pelo ensino, que devo também ao Hospital Esperança e à terapia intensiva aqui do Hospital Esperança. E a partir daí o Hospital Esperança começou não só a prestar um excelente serviço de assistência, mas a formar excelentes profissionais. Daí toda uma sequência de mais de 3 gerações de intensivistas que têm se formado nessa instituição. A partir daí, como dito, comecei a entrar mais no processo da gestão e apaixonado pela possibilidade de multiplicar o número de pessoas que eu podia cuidar via uma equipe, adentrei por esse novo desafio. E aqui estou, que é algo que a gente aprende muito na terapia intensiva e pode ser um pouco chocante, mas é a brevidade da vida, a fragilidade da vida. Então é muito importante a gente ter isso em mente. A vida é um dom extremamente precioso, extremamente frágil. Como é que a gente consegue se prolongar no tempo, progredir e superar esses desafios, o qual o principal é a própria morte? Tem nossos filhos, mas tem os filhos que nós criamos durante o ensino. Esses filhos que nós criamos durante o ensino é que vão levar adiante nossas ideias, que não devem ser cópia de nossas ideias, devem ser uma evolução dessas ideias. Porque o principal propósito, juntamente com cuidar de indivíduos, de pessoas, é nós cuidarmos também da sociedade. Qual é o melhor legado que eu posso deixar para uma sociedade? É deixar uma geração futura que me supere em habilidade, competências e humanismo. Então, a partir do momento que eu me enxergo como finito e que eu tenho essa perspectiva da finitude, a melhor forma de encará-la, de desafiá-la, é criando quadros que vão me suceder. Eu sou passageiro, eu sou temporário, mas deixarei um legado. Um legado não só dos meus atos, mas um legado de uma geração que vai me suceder e que aí eu tenho uma ambição que ela seja melhor do que eu. E eu inculco nela que ela tem que gerar uma geração, desculpe a cacofonia, melhor do que ela própria. E assim, cada vez melhor, cada vez melhor. Uma geração mais habilitada, mais competente, mais aberta à inovação, mais aberta à adaptação, que supere seus antecessores e que assim gere cada vez mais valor a quem nos procura, pacientes e principalmente para a sociedade. Então, dentro desse desafio, para mim é extremamente prazeroso eu perceber que tenho sucessores, de que meu legado não se encerra em mim e que esses sucessores vão levar essa bandeira que eu defendo a níveis muito mais altos. E esse ato de formar é muito prazeroso, muito, e gera um constante desafio, porque uma das melhores coisas do aprendizado, e eu gosto muito de Paulo Freire, é que você aprende também. Quando você está ensinando, você aprende muito mais do que você ensina. Isso gera um ciclo contínuo e que, embora você saiba que vai ser substituído, saiba da sua finitude, mas você esquece isso. Você só tem o prazer de passar, o prazer de ver os outros crescerem. E quando chegar seu momento, faz parte, uma história natural. E isso é muito importante, Assim, creio que isso é algo que transcende até a própria gestão do ambiente hospitalar. É algo que é um legado que a gente tem que levar para a nossa vida, independente de que ambiente nós militemos. Outra característica da nossa atividade é lidar com pessoas, E as pessoas são imprevisíveis,
ou talvez até pela nossa ignorância. A gente não tem como ter o domínio de todas as variáveis, de todos os universos que essa pessoa carrega dentro de si. E já dizia um professor meu da residência médica, né? Um marco aqui da história da medicina de Recife, professor Chicão, e ele dizia muito bem assim: quando você quiser cuidar de alguém, tirar a doença dele, pergunte se ele quer ser curado, porque muitas vezes não sabemos quais são os defeitos ou a doença daquele paciente que o sustenta. Então isso eu aprendi muito, né? Fato contínuo, teve um depoimento marcante de uma paciente, que era paciente minha já anteriormente, mas que veio aqui para a UTI, e ela já tinha a suspeita de ter uma doença grave abdominal, um câncer intestinal, que já tinha sido passado a ela, que era suspeita disso, já tinha sido solicitado um exame sobre isso dela, e ela postergou esse exame durante 12 meses. Até que chegou uma situação crítica, ela teve que ser operada de urgência. Contra todos os prognósticos, ela saiu. Inclusive está bem atualmente, vive muito bem, contra todo o prognóstico. Mas ao se recuperar, retomar a consciência e falar comigo, algo extremamente marcante, ele olhou para mim e disse: agora as coisas lá em casa estão equilibradas. Meu marido infartou e tem 3 pontes safenas. E eu tenho um câncer. Estamos equilibrados. Esse tipo de perspectiva, eu acho que é fascinante, da possibilidade de estudarmos o porquê adoecemos, né? Algo que numa concepção comum seria algo trágico, né? Para ela gerou um equilíbrio na relação familiar. Continua casada, muito bem casada, equilibrada, mas a doença gravíssima, que poderia ter levado ela à morte, foi o que deu equilíbrio a toda uma desorganização conjugal. Não vamos entrar nos detalhes, mas isso foi extremamente marcante. Tinha uma cadeira na faculdade, na Universidade Federal de Pernambuco, o professor João Alberto, né, que ele dizia que tinha uma cadeira de psicologia médica, origem psicológica das doenças. Como a gente estuda, tem o biológico, tem o social e tem o psíquico. Às vezes, assim, nós queremos adoecer. É necessário adoecer para reequilibrar. Nos choca, né? Nos choca. Mas encontramos isso com mais frequência do que se imagina. Basta procurar um pouco. Basta procurar um pouco, né? E aí, quando a gente passa agora com essa epidemia de doença mental, né, talvez se aflorou mais devido à perca do contato social. As pessoas tiveram mais contato consigo mesmo e não gostaram do que viram, estão adoecendo. É algo fascinante também, é um novo desafio da medicina, né? Lidar com altíssima tecnologia, a terapia intensiva, os robôs, né, as máquinas de intervenção minimamente invasiva, mas lidar com a psique do ser humano, como ele percebe a vida, como ele percebe o seu entorno, e que é um grande desafio nosso também como gestor, né? Tanto da nossa equipe, a gente precisa saber o que ela quer, às vezes não é o óbvio que se apresenta, mas também do nosso cliente. Ele não quer apenas ser curado, ele quer ser cuidado, e isso transcende apenas o curar. E se a gente não tiver essa percepção, seremos medíocres ou iguais aos demais. Para sermos excelentes, a gente tem que transcender esse ponto. É algo que eu creio, né, que nós temos aqui. Nós temos aqui no Hospital Esperança, no nosso DNA, esse desejo de transcender, de não ficar na nossa obrigação, de sermos excelentes. Eu vejo isso no olhar de cada um. Não só da assistência, mas todo o entorno, o pessoal do marketing, o pessoal da logística. Isso é fundamental para a gente ter uma instituição que vai superar qualquer desafio que apareça na frente dela e vai sair sempre ao final dele melhor. Isso é fundamental. Investir em pessoas, investir nesse sentimento que elas têm e apoiá-las, organizá-las nisso.
fascinante. Eu desejo que o Esperança esteja no nível de excelência, que toda a sociedade brasileira, não só recifense, nos reconheça como um marco de assistência. É isso que eu desejo. Essa é a minha visão para a instituição. E eu vejo isso no Hospital Esperança, Recife, inserido na Rede DOR, em Recife. O grande projeto que a gente tem feito é integrar todos os hospitais que compõem a Rede DOR no Brasil, mas o nosso trabalho específico aqui em Recife. Complementariedade, coordenação e cooperação. Isso nos permitirá ofertar a nossos pacientes e a nossos colaboradores o que a gente falou aqui, a realização do seu desejo por excelência, que transcenda o mero curar, mas que encante esses nossos pacientes e nossos colaboradores. Então, quando a gente conseguir trabalhar numa equipe muito mais ampla, que eu vejo o projeto Memorial Star, como sendo uma grande locomotiva para toda a rede, mas também tem um carinho e vislumbro num papel importantíssimo, não só para a rede, mas para a sociedade, o São Marcos, capaz de atender a um público-alvo completamente diferente do Memorial Star, mas importantíssimo também. E aí a Rede DOR, em Pernambuco, vai conseguir englobar todo o espectro da sociedade. Isso é fundamental, essa complementariedade que a gente oferece à sociedade, mas aos profissionais que trabalham conosco. E a gente cumpre nosso papel social. A gente fornecerá à sociedade uma saúde integral, completa. Vamos caminhar também para projetos de promoção de saúde, não só tratamento de doença. Tudo isso está no nosso DNA. Quanto tempo demorará para isso? Será faseado. Esse processo da excelência não tem fim, né? Nunca vou ser tolo ao ponto de dizer que sou excelente. Isso é um projeto contínuo. Quando eu estiver na ilusão de que assim sou, tenho que tomar um choque de realidade e perceber que não sou e continuar nessa busca. Isso é fundamental. E o outro ponto de inflexão é essa percepção de que isolados não somos nada, mas como rede somos imbatíveis. Isso é uma certeza. É uma certeza que nós temos, mas que todos que estão à nossa volta também têm. Isso é fundamental, que nós reconheçamos isso em nós. O que eu mais tenho desejo de passar a todos que compõem essa casa é o quanto eu estou agradecido a todos eles. Isso é fundamental. Palavras não podem externar todo o sentimento de gratidão que eu tenho a eles pelo acolhimento que me fizeram. Me sinto realmente uma pessoa que faz parte desta casa. Faço parte dessa família. Isso realmente é fundamental para que todas as outras ações possam ser desenvolvidas. Se sentir bem, se sentir acolhido. Isso é a base. Se sentir querido. Eu me sinto querido aqui e quero agradecer a todos por isso. O segundo ponto é dizer a todos que fazem essa casa que são excelentes, que têm essa potencialidade da excelência e que vamos trilhar esse caminho juntos. Não é para se deitar na soberba, mas de ter a consciência de que esse potencial todos aqui têm e que a gente vai desenvolver, eu com vocês, esse potencial. Porque nosso propósito, como já dito anteriormente, transcende nossas meras vidas. É um legado que a gente quer deixar para nossos pacientes, para os seus familiares e para a sociedade. Creio que isso gera uma motivação de todo dia despertarmos ou passarmos a noite acordado, né? Dá motivo. Nos deixa claro qual é a nossa obra. Não nos dá dúvida sobre o propósito de nossas vidas. Eu acho que uma vida com propósito é fundamental. E eu reconheço em cada um de vocês propósito. E vamos
desenvolver nossas habilidades para que nosso propósito se transforme em ações concretas para a gente ajudar quem nos procura. É isso.